Bom dia a todos, bem-vindos ao segundo dia, né, do simpósio Escritas e Vidas Contemporâneas, Incursões, Avaliações e Desafios ao Comparativismo. Esse é um simpósio que vem acontecendo com pequenas mudanças desde 2016, né, ele está vinculado a um projeto da CAPES, que se encerrou, mas o simpósio e os encontros, né, e os estudos com as instituições continuam, né? O simpósio é organizado por mim, a Ítalo Manuel Pinho, e a professora Maria de Fátima Gonçalves de Lima, da PUC de Goiás, né? Então, são debates sobre a contemporaneidade, a literatura, temas de identidade, né? E dou boas-vindas e já imediatamente passo a palavra a Antônia Rosane para as apresentações. Bom trabalho. Obrigada, professor Deítalo. Bom dia a todas as pessoas presentes. Eu sou Antônia Rosane Pereira Lima, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Literatura e Cultura da UFBA. Estou coordenando essa mesa em parceria com o professor Deítalo Manuel Pinho, e iremos iniciar os trabalhos com a mesa intitulada Editoras e Escritas de Mulheres, do segundo dia da Abralic. Então, como o professor Adeítalo disse, o nosso simpósio se intitula Escritas e Vidas Contemporâneas, Incursões, Avaliações e Desafios a Comparativismo. Então, aqui abordamos diversas temáticas, tanto as relacionadas à contemporaneidade, quanto a escritas do passado, e todas as discussões que envolvem as temáticas ligadas a esses temas. Iniciando a minha comunicação, eu vou apresentar um slide à medida que eu faço a leitura da minha comunicação. Conseguem ver? Então, a minha apresentação se intitula Zaide Musar, na cena editorial brasileira, uma história a ser contada. Eu vou começar fazendo uma breve introdução sobre a produção literária feminina no Brasil, e depois abordar a figura da professora e pesquisadora Zaide Musar como importante nome no cenário da crítica literária feminista, porque ela teve um trabalho de extrema importância na valorização e recuperação da produção de mulheres do passado, e também de mulheres contemporâneas, como Conceição Evaristo, que teve a reedição de Becos da Memória, por exemplo, em sua editora. Então, para avaliarmos o contexto de apagamento sofrido por tantas escritoras do passado, no âmbito da historiografia, lançamos mão inicialmente do pensamento de Chimamanda Adichie, em seu discurso em uma das palestras do TED Talk 2009, que nos alerta para o perigo de uma história única. Ela diz que uma única história cria estereótipos. E aí, quando a gente conhece apenas uma versão, apenas um lado de uma história, a gente tende a pensar apenas que essa história não possui outras versões. Chimamanda vai nos dizer que quando ela era criança, os livros que ela lia contavam histórias que não representavam nem ela, nem as pessoas que ela convivia. Então, ela pensava que pessoas como ela, negras, não poderiam fazer parte de uma literatura, já que os livros que ela consumia possuíam personagens brancos, que viviam coisas que não existiam na realidade dela.
E aí é por isso que ela nos adverte para as consequências de se conhecer apenas um lado da história. E é interessante notar que quando se faz um juízo de valor sobre determinado fato, mas sem conhecê-lo, geralmente se atribui um sentido pejorativo com base na imagem que os outros constroem sobre o tema. E aí a gente pode perguntar qual a relação entre a fala de Chimamanda e a discussão em torno da literatura de autoria feminina no Brasil. A ideia de que, por muito tempo, existiu apenas uma versão a respeito dessa produção literária em nosso país, e que as mulheres não fizeram parte desse universo das letras. Então, a história difundida pela historiografia oficial procurava manter no limbo toda a contribuição feita por inúmeras mulheres que ousaram desafiar as limitações que lhes eram impostas, as quais lançaram mão da escrita e expuseram sua forma de pensar. Então, em contrapartida, a contribuição masculina na literatura é largamente difundida e evidenciada, como se essa fosse a história única da literatura brasileira. Nessa história única, que foi amplamente divulgada até pouco tempo, as mulheres figuravam apenas como musas, personagens, nunca como criadoras. Então, graças ao trabalho de inúmeras pesquisadoras, hoje sabemos que as mulheres escreveram, e foram muitas, e em grande quantidade, e muitos de seus textos já se encontram disponíveis para o público leitor, apesar de esse trabalho ainda exigir muito das pesquisadoras e dos pesquisadores que tentem ainda encontrar obras que ainda não são acessíveis aos leitores. Então, fazendo um apanhado sobre a crítica literária feminista, sobre feminismo e literatura no Brasil, a Constância Lima Duarte vai definir que o feminismo poderia ser compreendido em um sentido amplo, como todo gesto ou ação que resulte em protesto contra a opressão e a discriminação da mulher, ou que exija a ampliação de seus direitos civis e políticos, seja por iniciativa individual, seja de grupo. Então, graças às discussões em torno do feminismo, estudos foram iniciados, foram organizados, projetos foram criados em torno do trabalho da mulher em diversos âmbitos, sobretudo na literatura. Então, sem dúvida, o século XIX foi um divisor de águas na esfera de gênero e seu desdobramento na sociedade brasileira. Então, até a chegada desse marco histórico, muitas mulheres, leia-se principalmente mulheres brancas e de alta sociedade, nesse contexto, viviam sob constante controle no tocante à educação, que se baseava em conhecimentos necessários para fazerem um bom casamento e cuidarem da família. Então, foi nesse período que ideias inovadoras e emancipatórias começaram a surgir aos poucos, entre mulheres com o mínimo de acesso à informação. Então, a Constância Lima Duarte vai dissertar sobre esse início das questões feministas. E aí ela vai destacar que dentro da luta pelo direito de ler e escrever, ela vai destacar uma figura que é extremamente importante e considerada uma das pioneiras feministas brasileiras, que é a Nízia Floresta Brasileira Augusta. Ela, que nasceu no Rio Grande do Norte, lutava para que as mulheres tivessem acesso à instrução, pois apenas assim conseguiriam subverter a opressão sofrida pelo gênero oposto. Rosane, olha o slide. É que eu vou voltar ainda para... Tá, ok. Obrigada. E aí, a Nízia Floresta, ela traduziu um texto estrangeiro, Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens, e aí, além de traduzir esse texto, que fala sobre direitos das mulheres no mundo em que os homens ditam as regras, ela vai também inserir suas próprias considerações sobre o tema. E aí, por isso que a Nízia Floresta é considerada, dentre várias contribuições dela, uma das pioneiras do feminismo no Brasil. Ela que nasceu em 1810. Então, de acordo com Constância Lima Duarte, foi com a fundação de jornais, cuja direção era exercida por mulheres, ainda no século XIX, que as ideias feministas ganharam mais fôlego, visto que tais empreendimentos se destinavam a formar as leitoras para o pensamento crítico, político e reivindicatório. Todos os periódicos defendiam a capacidade intelectual da mulher para participar da vida pública,
em igualdade de condições em relação aos homens. E aqui a gente está falando do contexto principalmente de mulheres brancas de classe alta na sociedade. Só verificar se tem alguém pedindo para participar. Só um instante. Então, por que eu friso que a gente está falando de um contexto de mulheres brancas? Porque, principalmente, as mulheres brancas, lá no século XIX, que tinham acesso, mais do que as mulheres negras, a essa produção literária, porque elas tiveram mais acesso à instrução do que as mulheres negras, que a gente ainda tinha um contexto escravocrata no Brasil, que dificultava esse acesso das mulheres negras à educação, à instrução, mas mesmo assim a gente tem exemplos como Maria Firmina dos Reis, que conseguiu acessar a educação, conseguiu ser professora, conseguiu publicar, e hoje está sendo discutida e debatida seus textos. A Maria do Rosário Pereira, ela vai dizer que, sobre essa questão das mulheres nos jornais, ela vai dizer que o mais curioso é que a participação feminina na vida letrada inicia-se justamente na edição de periódicos, quando poucas mulheres letradas no território brasileiro se detêm sobre o trabalho de curadoria de textos que reivindicavam direitos para as mulheres, e muitas debruçavam-se sobre a própria escrita desses mesmos textos. A organização de associações e grupos que divulgavam suas ideias entre um sem número de periódicos espalhados por todo o país foi estratégia largamente utilizada pelas mulheres naquele momento. A criação de periódicos voltados para o público feminino, em que mulheres podiam contribuir com textos que discutiam temas importantes para elas, foi um marco super importante para que a literatura de autoria feminina tivesse voz, porque, além de publicar textos que reivindicavam direitos, as mulheres também publicavam seus textos literários, já que nos periódicos criados e dirigidos por escritores homens, elas não tinham esse acesso. As mulheres figuravam como musas, os homens falavam sobre personagens femininas, mas elas não tinham espaço para divulgar suas ideias, porque eram consideradas ideias inferiores. Como que as mulheres que não tinham acesso a tanta educação, a tanta instrução, iam falar sobre direitos, sobre política, sobre a sociedade? Então, elas criaram os próprios periódicos. E aí, falando sobre periódico, a gente vai entrar em discussão com a Zaide Lupinassi Musart, porque ela é uma figura extremamente importante no contexto da edição no Brasil, com a criação da editora Mulheres, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, um pouco de informação sobre sua biografia. Ela nasceu em 14 de julho de 1939, em Cruz Alta, Rio Grande do Sul, e faleceu em 28 de outubro de 2015, em Florianópolis, Santa Catarina. Ela é formada em Letras, Neolatina, foi professora da Universidade Federal de Santa Catarina e ela se tornou especialista em literatura brasileira e francesa. Ela foi responsável, dentre inúmeros outros trabalhos, pelos cadernos 1 e 2 do Terceiro Seminário Nacional Mulher e Literatura, e também colaborou nos periódicos Letras de Hoje e Organon. Ela fundou um GT que é super importante, da ANPOL, que é a Mulher na Literatura, e também o Encontro Fazendo Gênero, que ganhou enorme repercussão, inclusive internacional. E também possui vasta publicação de livros, capítulos de livros e artigos. Antes de mencionar essa trajetória da Zaide Musart, no século XX e início do século XXI, convém citar um pouco da participação de Inês Sabino como uma das pioneiras no quesito resgate de autoria feminina no Brasil, que a Maria Inês Sabino Pinho Maia nasceu em 1853, faleceu em 1911, e ela publicou a obra Mulheres Ilustres do Brasil, que é uma obra que retrata nomes de mulheres que atuaram em diversas esferas no Brasil, principalmente literária, e aí traz informações sobre a vida dessas mulheres e trechos de suas obras.
Então, no final do século XIX, uma mulher se preocupou em deixar registrada a participação de várias outras mulheres no âmbito brasileiro. Então, ela é considerada uma das pioneiras nesse sentido de estudo de resgate de mulheres. E aí, voltando para Zaide Musar, ela fundou em 1995 a editora Mulheres, foi um empreendimento voltado, primeiramente, foi voltado para o trabalho de resgate de escritoras do século XIX. Depois de fazer toda uma pesquisa sobre mulheres que escreveram no século XIX e publicarem seus textos, inclusive a obra Mulheres Ilustres do Brasil. Deixa eu ver quem está tentando entrar. Depois, Zaide Musar foi partir para a publicação de trabalhos sobre a temática feminista, textos publicados em congressos e textos estrangeiros, e também publicar edições de obras contemporâneas. Então, a editora Mulheres teve um trabalho amplo. E aí a Zaide Musar vai dizer que já publicamos o livro de biografias de Inês Sabino, Mulheres Ilustres do Brasil, o romance A Silveirinha, de Júlia Lopes de Almeida, que, inclusive, é um nome super importante na literatura de autoria feminina, e, em seu tempo, ela participou da criação da Academia Brasileira de Letras, mas não pôde entrar como membro, porque era mulher. Colocaram o esposo dela como membro e ela não. Então, ela tem uma contribuição vasta, tem várias publicações de livros, e ela foi descoberta para o público graças ao trabalho da editora Mulheres. E também foi publicada a primeira edição em português do livro de ensaios de Nízia Floresta, Cintilações de uma Alma Brasileira, que foi editado em Florença. A Nízia Floresta, ela morou na Europa, depois retornou para o Brasil. Morou no Brasil, depois foi para a Europa, depois retornou para o Brasil. Então, sua contribuição é vasta também pelo mundo. Também publicaram a reedição do romance de Ana Luísa de Azevedo Castro. Essa aventura editorial projeta, em 1998, a reedição de Lésbia, de Maria Benedita Bormann, com introdução de Norma Teles, a reedição de Rita Barém, enfim, várias reedições, várias publicações foram feitas pela editora Mulheres, e graças a essas publicações, hoje a gente tem acesso a tais obras. Então, por exemplo, graças a esse trabalho, a gente conhece Júlia Lopes de Almeida, Inês Sabino, Maria Firmina dos Reis, que, inclusive, ela é abordada, além de ter sido publicada uma edição de Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, ela é retratada em outra obra que foi organizada pela editora Mulheres, que é a coletânea em 3 volumes intitulada Escritoras Brasileiras do Século XIX, antologia. Nessa antologia, em 3 volumes, de cerca de 1000 páginas cada volume, conta com a discussão e trechos de obras de várias escritoras, incluindo a Maria Firmina dos Reis. E aí, essa é uma das publicações da editora Mulheres mais importantes, eu diria, no cenário da crítica literária feminista e dos estudos de resgate de mulheres do passado. E a Maria Firmina dos Reis consta no primeiro volume dessa coletânea. Destaca-se, dentre as publicações feitas pela editora, que essa coletânea, em seus 3 volumes, reúne trabalho de resgate de dados biográficos e trechos de texto dessas escritoras do século XIX. E a organização dessa coletânea contou não só com a Zaide Musar, mas com a colaboração de várias outras pesquisadoras que se empenharam nessa causa. E aí a Risolete Helma vai dizer que, ao longo de 18 anos, a editora publicou coletâneas com artigos de teoria e crítica feminista, obras inéditas de pesquisadoras brasileiras sobre temas diversos relacionados ao feminismo e à história das mulheres. Também publicou traduções relevantes para a história do feminismo, obras de ficção de escritoras brasileiras contemporâneas, assim como obras de ficção de escritoras do século XIX.
então organizadas por ela ou por outras pesquisadoras. Reeditar e ressuscitar escritoras do passado, recuperar parte da produção da mulher brasileira no século XIX, foi uma grande contribuição para a história da literatura brasileira, movida pelo amor ao livro e à cultura. Então, encaminhando-me para as considerações finais, esse projeto de musar, tanto com a editora Mulheres, quanto com diversos outros trabalhos que voltam-se para o resgate de escritoras do passado que não tiveram ampla divulgação em seu tempo, nem eram conhecidas na contemporaneidade, merece ser enaltecido e dado continuidade, pois requer um esforço constante no sentido de se permanecer escavando essa produção literária de tantas mulheres que foram apagadas da historiografia literária, tendo em vista que as forças que operam sobre esse esquecimento não param de atuar. Então, se elas não param de atuar, devemos não parar também de divulgar tais escritos. Minhas referências e só para finalizar, infelizmente, a editora Mulheres foi encerrada com o falecimento da Zaide Musar, e eu consegui, por exemplo, 2 volumes da coletânea Escritoras Brasileiras do século XIX, porque, após o falecimento da Zaide Musar, suas obras foram espalhadas, vendidas por sebos, e aí elas estão por todo o Brasil sendo vendidas. Infelizmente, esse trabalho da editora Mulheres não foi dada continuidade pela família. Obrigada. Eu vou dar continuidade. Encerrei minha apresentação. Obrigada. Muito bem. E foi no tempo, hein? Estou cronometrando, professor. Eu vou dar continuidade com a apresentação do Matheus Oliveira Carvalho, intitulada Todos os Filhos da Ditadura, romance, A Trama Interdiscursiva de Judith Grossman. Fique à vontade, Matheus. Bom dia a todos. Obrigado, Antônia. Saúdo aos integrantes dessa mesa. Eu sou mestrando no programa de pós-graduação em Literatura e Cultura da Universidade Federal da Bahia, e eu faço parte do grupo de pesquisa O Escritor e Seus Múltiplos, Migrações, que justamente investiga e procura estudar a produção de escritores que são, ao mesmo tempo, professores, ficcionistas, teóricos e críticos literários. E a minha fala de hoje vai se debruçar sobre a produção da escritora Judith Grossman, que contempla esse perfil múltiplo, né? E eu vou trazer aqui um pouco do que é que eu estou fazendo na minha dissertação de mestrado, que tem como corpo de pesquisa este romance, certo? Então, eu vou passar a leitura do texto. Todos os Filhos da Ditadura Romance foi o último livro publicado pela escritora fluminense baiana Judith Grossman. A história desse livro, em linhas gerais, tem como narrador e protagonista Davi, um engenheiro e escritor que, ainda encarcerado, decide escrever um romance após 3 de seus manuscritos inéditos terem sido plagiados em editoras de grande porte. A ação do romance, portanto, acompanha o processo de escrita dessa personagem, que envolve um movimento de um misto de sentimentos de ódio, desprezo, apatia, amor e esperança por uma sociedade melhor. Mas antes de adentrar a questão do plágio, que move, né, a questão desse texto, é necessário que se esclareça de que forma o compreendo. Sem me ater à aura polêmica que o envolve, o plágio pode ser entendido em pelo menos 2 claves. A primeira como gatilho para a personagem escrever um romance. Embora tenha havido, da parte de Davi, a iniciativa de instaurar um processo judicial contra os plagiadores e seus respectivos editores, a sua decisão foi a de encerrar todos os desdobramentos da situação traumatizante pela literatura,
acreditando com isso no poder que tem a ficção de curar e regenerar qualquer indivíduo. Assim ele diz: escreva este livro em lugar de outro que escreveria, porque sobre mim previstamente se abateu a desgraça, esta coisa do inesperado, entretanto de alguma forma previsível, quando nós, tão fortes, nos revelamos impotentes. Mas escrever este livro já significa salvar-me. Escrevo para esclarecer o que fiz, o que me foi feito, para provar que tal não pode ser feito. Uma ignomínia ao outro, um ao outro homem. A segunda clave se associa aos efeitos do regime militar no Brasil na vida dos brasileiros. Nesse sentido, o plágio compreende o mesmo conjunto de comportamentos típicos daquele período: a censura, a tortura, a suspensão da liberdade de expressão, contra os quais se deveria lutar. Sendo assim, Judith Grossman se apropria do dado histórico, procurando evidenciar a militância do escritor na vida. Mesmo que o seu protagonista venha a representar a história dos que aqui ficaram ostracizados e assim continuam, com os demais ocupando o mesmo espaço, a sua luta contra o regime, por meio da literatura, também se mostra significativa. Considerando-se o contexto e todas as suas formas de aniquilamento da voz e do corpo dissidente, a forma de agir de Davi, ainda que de forma silenciosa e sutil, traz à luz e denuncia os jogos corrompidos que envolvem a cena do mercado editorial. E é nessa condição de clandestinidade, ou como ele prefere dizer, em um estado de autoclandestinidade, que sua voz entoa grito de satisfação, procurando, a despeito da total incomunicabilidade de todos aqueles anos de chumbo, comunicar algo. Mas comunicar o quê? Questiona-se. E ele diz: certamente o que não estava aí, mas o mundo oposto do que faltava, a carência que cria. Foi o que fiz, enquanto afundavam juntos, refugiando-se no passado histórico, estetizando a violência, que quando acabasse, nada. Da fala da personagem, podemos entrever a relação estabelecida entre o livro e o regime militar. Direcionando sua força para outros tipos de construção, Judith Grossman cria narradores e personagens que, asfixiados pelo sentimento de impotência, desfiam um combate taciturno a revelar os dissabores que o cercam. Nessa postura de narrar o silêncio, descrever a falta, o vazio que corrói, aparentemente nada conflitante com o sistema político, a escritora parece ter a certeza plena de que escrever também é política e de que teorizar, naquela altura, é também gesto revolucionário. Em seu recente livro teórico publicado, Guerra e Paz do Discurso Literário, escrito ainda nos meados dos anos 80, Grossman nos mostra como a literatura deve se comportar diante da história e como aquela a toma para si. E ela cita: a criação literária se volta para a história, não simplesmente para expressá-la simetricamente, mas para emergir o que a história oblitera e o que os documentos históricos e o discurso da história obliteram. Nessa perspectiva, é latente que Todos os Filhos produz uma outra relação com o quadro histórico. A ditadura é, portanto, trazida ao enredo sob a metáfora dos anos sombrios, muito mais como uma paisagem sociohistórica que nos faz lembrar e relacionar imediatamente ao contexto de opressão, silenciamento, cassação, suspensão e violação dos direitos provocados pelo regime. No entanto, o texto de Judith opera contra esse pano de fundo e ilumina a zona de sombra que se abateu e que foi silenciada durante aquele período: o plágio, a apropriação dos originais, a falta de ética. Ainda assim, o romance não arrefece ante estas evidências, pois acredita que a literatura, como embrião e mola de mudança, tem o poder de projetar um mundo inteiramente novo, apesar das circunstâncias de qualquer tempo. Todos os filhos da ditadura romance acompanham o movimento da escrita do personagem, ao mesmo tempo que essa ação se traduz como a narração de sua própria vida. Davi discorre, ao longo de seu relato digressivo, introspectivo, sobre sua formação como engenheiro, sobre sua juventude nas Pedras do Arpoador, no Rio de Janeiro, sobre suas relações afetivas familiares,
deixando aflorar, nos meandros de sua trajetória, o quanto sua vida foi exemplar, coerente e digna de por ele mesmo ser próprio biografada. Entretanto, o narrador do romance parece querer mesmo deixar evidente o quanto foi brilhante a sua trajetória como escritor. E aí eu cito: apenas para ouvir e reouvir, anda tão sumido, substituído por quanto sucesso, sem que entendam que uma coisa depende inevitavelmente da outra. Foi assim que escrevi A Pedra, A Noite, Trópicos, Delitos e também Temas. E foram assim que vieram os prêmios, as bolsas, os convites, as homenagens. Ao expor as suas obras publicadas no texto, Davi está nos remetendo aos títulos abreviados dos livros da própria Judith Grossman. O Meio da Pedra, Nonas Histórias Genéticas, A Noite Estrelada, Histórias do Íntere, outros tópicos, romances, cantos delituosos, temas de teoria da literatura, obras essas publicadas antes desse relato ficcional. Diante dessa conjuntura, nota-se, para além da vontade de narrar, de expor o ego, a forte indissociação entre a figura da escritora e o seu narrador. Apesar de os textos ficcionais de Judith Grossman abrirem-se para uma linha autorreferente, ou seja, autoevidenciando sua vida por meio das personagens que cria, essa remissão pode ser despistada a qualquer instante através dos jogos de linguagem desferidos na própria construção textual. O mesmo ocorrendo diante da leitura de seus depoimentos. Uma amostra exemplar deste tipo é o depoimento com a palavra o escritor de 1995. Nele, Grossman constrói uma imagem sua totalmente em conchavo com a sua produção literária. Nas curvas de seu discurso, o espectador percebe que ela vai promovendo estratégias de ficcionalização de si, fazendo com que encontremos rastros ficcionais em suas declarações em espaços convencionalmente estabelecidos como documentais, como é o caso dos depoimentos. Nesse sentido, é digno de nota o registro que ela faz sobre o episódio do plágio de que fora vítima. É interessante como ela se sente satisfeita pela opção que fez em arquivar os romances inéditos no museu, em abdicar de um processo judicial e em continuar escrevendo. A literatura transforma-se em tribunal, cuja juíza, ré e deferente da própria sentença seria ela mesma. Não seriam esses os mesmos passos de sua personagem? Obviamente que não se tratam aqui de uma simples transposição do eu biográfico para o ficcional ou de uma relação de linearidade entre ambos. A esse respeito, os estudos recentes da crítica biográfica contemporânea, sobretudo os capitaneados por Eneida Maria de Souza, são unânimes ao apontar que se o nome próprio de um personagem, mesmo que se refira a pessoas conhecidas do escritor, nada impede que sua encenação embaralhe as referências e coloque a verdade biográfica em suspenso. Da mesma forma, deve-se proceder diante do acontecimento narrado. Longe de admiti-los como verídicos ou não, a leitura que faço, por exemplo, da situação do plágio, a envolver dois sujeitos, Judite e o seu personagem, distancia-se de critérios de julgamento de veracidade e envolve-se em um panorama amplo de leitura historiográfica, para o qual o romance em questão ilumina e quer problematizar. Destarte, a nossa saída é, tal como nos sugere Eneida Souza, operar com a moeda de troca da ficção, uma vez que não se trata de converter o ficcional em real, mas em considerá-los como cara e coroa de uma mesma moeda ficcional. E, ao nos depararmos com esse tipo de texto, adentrarmos, por fim, nos jogos de linguagem instaurados na ficção, percebendo que inúmeras são as estratégias de construção de situações, indivíduos e o quanto são diversos. A complexidade desse jogo se acentua na proporção em que os perfis de escritora, teórica crítica, professora de teoria da literatura, Judith Grossman, se imbricam e, em decorrência desses trânsitos por diferentes instâncias discursivas, produz um artefato literário híbrido onde as fronteiras entre ficção, autobiografia e memória se estilhaçam. Ao incluir a palavra romance no título de muitas de suas obras, Grossman rasura os limites entre autobiográfico, o romance, a confissão e atesta, paradoxalmente,
o valor ficcional de seu texto. Nesse sentido, cabe aqui destacar a assertiva de Evelina Reuser no que diz respeito ao estatuto biográfico presente na produção ficcional de escritores múltiplos, dada a atuação dialógica entre os seus perfis artístico, ensaístico e docente. E ela diz: esses textos funcionam como bioficções, na medida em que a vida desses atores ficcionais está ficcionalizada, encorpando-se no traçado da letra, espaço de performatização de alteridades. Atentas também a questões de outras ordens, a produção ficcional desses escritores também direciona o olhar do leitor para discussões teóricas e críticas que vêm sendo promovidas ao longo das 2 últimas décadas. Não é à toa que um dos traços que mais ressoa em Todos os Filhos seja o da convivência do biográfico com o documental no ficcional e de outras confluências que tornam o espaço ficcional ainda mais híbrido e ambivalente. Logo, o que nos interessa, a partir de tais empreendimentos, é compreender que as marcas biográficas de Judith Grossman, que emergem de sua ficção, funcionam como dispositivos de uma rede textual que deslizam por outras instâncias discursivas e solicitam do leitor a abertura para também percorrer, transitar e se deslocar por essa rede dialógica para ler comparativamente as questões biográficas referentes a esses sujeitos múltiplos. Está aí, como nos ensina a professora Nida Maria de Souza, em seu ensaio Crítica Biográfica, ainda, a lição de que esse campo de estudo atualmente se diferencia justamente por reunir teoria e ficção, considerando, nas palavras dela, que os laços biográficos são criados a partir da relação metafórica entre obra e vida. Todos os filhos da ditadura romance transformam-se, então, neste caleidoscópio, por meio do qual Judith Grossman se inscreve, se mascara e dramatiza questões pessoais e culturais diversas. Nele, a escritora opera, através de sua personagem, contra todos os efeitos e forças adversas, utilizando como ferramenta a literatura. Em um processo de escrita que inicialmente cumpre a finalidade de exorcizar o trauma vivido por causa do plágio de seus inéditos, progressivamente vai ganhando outros contornos e se assumindo como um gesto de exortação da palavra literária. Assim, em vez de corresponder através da ofensa ou do embate direto vivido através de um tribunal, a resposta de Davi àquela situação foi gerada pelo livro que escreveu. Sinal de cura, regeneração, celebração da vida, da arte e da literatura. Muito obrigado. Parabéns, Matheus. Ótima discussão. Depois Muito bem. E antes do tempo, né? Organizadíssimo. Está com crédito. A gente deixa as discussões para quando a gente concluir as apresentações. Vamos para a próxima apresentadora, que é a Edinage Maria Carneiro da Silva, com a apresentação intitulada Os Desafios da Literatura de Autoria Feminina Negra, Rasuras e Resistência. Com a palavra, Edinage. Bom dia a todas as pessoas que compõem esta mesa, professor Adeita, o Antônio, Francis, Matheus, e as demais pessoas que estão na sala. Bom, como a Rosane falou, eu sou Edinage, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Literatura e Cultura também da UFBA, e eu trabalho, a minha pesquisa é sobre Conceição Evaristo, com Becos da Memória e Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, mas o meu trabalho de hoje, a minha apresentação de hoje, é fruto de um trabalho produzido na disciplina no semestre passado, Seminários Avançados, em que eu faço algumas reflexões sobre a literatura de autoria feminina negra. Antônio, antes que me esqueça, a gente vai deixar o videozinho para o final. O vídeo é curtinho, 1 minuto e... menos de 1 minuto, menos de 2 minutos, né? Bom, eu também optei por ler o texto, até porque eu tive problemas com o meu notebook ontem, no final da tarde, tentei entrar pelo da minha filha hoje aqui,
estava sem sono, consegui resolver o problema, e eu estou pelo celular. Então, também faço essa opção de Mateus, eu vou ler o texto corridamente, depois a gente conversa. Bom, segundo a escritora Conceição Evaristo, os textos afro-brasileiros formam um contradiscurso à literatura produzida pela cultura hegemônica, já que surgem pautados pela vivência de sujeitos negros, negras na sociedade brasileira, e trazem experiências diversificadas, desde o conteúdo até os modos de utilização da língua. Dessa forma, esses textos desestabilizam os olhares tradicionais, interrompem a reprodução da semelhança e do igual, trazendo a diversidade como nova possibilidade. Como salienta a professora Florentina Souza, cito-a, a produção escrita de autoria de muitos afrodescendentes insere-se no contexto da textualidade brasileira, propondo outro colorido para as estampas cravadas no imaginário brasileiro, com a intenção de corrigir, reverter sentidos e imagens sobre o discurso nacional. Fecha a citação. Com este propósito, também se encontram as mulheres negras, que desde o século XIX vem buscando inserção no sistema literário brasileiro, como fez, em 1859, a escritora negra Maria Firmina dos Reis, né, já citada aqui por Antônia, ao escrever e publicar o romance Úrsula, considerado um dos primeiros romances abolicionistas de que se tem notícia, cujo enredo traz críticas e análises sociais do ponto de vista negro e feminino. Bom, a literatura produzida por mulheres negras pode ser vista como uma atitude de questionamento aos discursos tradicionais com relação ao negro, à negra, e de inscrição de um novo olhar para eventos e sujeitos relegados ao esquecimento por um longo período histórico. Os propósitos dessa escrita estão ligados diretamente ao desejo de empoderamento, ao revisar a própria história de seus pares, indo de encontro ao esquecimento a que foram submetidos e submetidas por tanto tempo. Para a professora Ana Rita Santiago, são escritas que se apresentam como práticas discursivas de ressignificação de existências. Neste sentido, escrever por vezes torna-se um exercício de resistência contra a invisibilidade, interdições e reinvenções de histórias, sonhos, desejos, afetos, memórias. Bom, em Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, de Carolina de Jesus, a escrita pode metaforizar o próprio alimento que sustenta a escritora, a narradora, que a faz resistir e enfrentar as dificuldades diárias pela sobrevivência. Eu vou usar a Carolina para exemplificar algumas das minhas afirmações daqui para frente. Entre as buscas, bem ou mal sucedidas para angariar o pão material, há pausas para a leitura e principalmente para a escrita. Durante e após noites mal dormidas, diante de ataques dos vizinhos à sua pessoa e ou à de seus filhos, entre os afazeres domésticos, Carolina de Jesus se refugia no fazer literário. Cito-a. Aqui, na favela, todos implicam comigo. Dizem que falo muito bem. Quando fico nervosa, não gosto de discutir. Prefiro escrever. Todos os dias eu escrevo. Sento no quintal e escrevo. Fecha a citação. Bom, o reconhecimento dos sujeitos mulheres e de suas condições étnico-sociais pesam no reconhecimento e visibilidade dos textos dessas escritoras. O movimento delas por inserção no campo literário não se dá sem tensões nem conflitos. Em alguns casos, abusivas concessões. Retomemos a Carolina Maria de Jesus, que, para ter seus primeiros livros publicados, entregou os originais ao jornalista Audálio Dantas. Este fez rasuras, cortes, intervenções na escritas como condições para a publicação, tornando-se uma espécie de tutor da escritora, cujo fazer literário e direitos autorais ele buscava controlar. Aí eu cito que para publicar o Diário de Bitita, por exemplo, Carolina de Jesus entrega os originais a jornalistas franceses. O livro primeiro é publicado na França e o que a gente tem no Brasil, publicado em 1986, pela Nova Fronteira, é uma tradução da edição francesa. Então, o texto sofre mutilações, violações, etc. Já começa pelo título, que Carolina queria um Brasil para os brasileiros, e termina sendo Diário de Bitita, porque parece que diário era assim, foi a chave, né, que as editoras acharam, diante do sucesso
do quarto de despejo. Então, era como se Carolina não tem direito de escrever outros gêneros a não ser diário. Foi esse o gênero que fez sucesso, com o qual as editoras lucraram. Bom, depois de passados os entusiasmados dias de glória da primeira publicação de Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, a escritora desabafa. E este desabafo está em Casa de Alvenaria, na edição mais atual da Nova Fronteira. Nas ruas, eu ia encontrando as pessoas que me perguntavam se estou rica. Afirmo que não. Eu estou desiludida com o Dantas, que retirou-me da favela para espoliar minha inteligência. Infelizmente, percebi isto muito tarde. A tia de Dona Elza disse: por que é que eles não fazem isso com Raquel de Queiroz, Lia Fagundes, Teles, Diná Silveira de Queiroz, Helena Silveira? Mas estas são brancas. Fecho citação. A resposta dada por Carolina ao primeiro questionamento baseia-se no fato, e ela tem consciência disso, de que nas sociedades capitalistas as mulheres negras são as mais oprimidas, exploradas e inferiorizadas socialmente. Neste caso, é como se o fato de serem negras e pobres as desautorizasse de serem escritoras. Um outro olhar e tratamento, no entanto, são direcionados às mulheres brancas que se aventuram pelo campo das letras. Não haveria interferência na prática literária delas, pois estariam bem enquadradas no papel de escritoras. São grandes os desafios enfrentados pelas mulheres negras quando se propõem adentrar o campo literário, já que, como lembra Spivak, cito-a, a mulher subalterna se encontra em uma posição ainda mais periférica pelos problemas subjacentes às questões de gênero. Fecho aspas. Ao escreverem, entram em confronto com a dura realidade de uma sociedade forjada no patriarcalismo, escravagismo e exclusão social, e evada, ainda hoje, de muitos preconceitos, dentre eles os de gênero e raça. Isso explica os inúmeros desafios enfrentados pelas escritoras negras, em sua maioria oriundas das classes menos favorecidas socialmente. A propósito, há que se pensar as mulheres negras distantes do mito da fragilidade feminina, já que elas, por séculos, vêm trabalhando quer na lavoura, quer na casa grande ou das famílias abastadas de hoje, quer na rua, e como bem lembra Sueli Carneiro, cito, são mulheres que não entenderam nada quando as feministas disseram que as mulheres deveriam ganhar as ruas e trabalhar. Fecho aspas. O acesso à instrução formal, geralmente, é um dos primeiros desafios a ser por elas enfrentados, e seguido ou justificado pela precariedade material, haja visto o desafio enfrentado pela autora de Quarto de Despejo, cujo material de escrita e leitura, por muito tempo, foi fruto de descartes coletados por ela no lixo. Na favela Canindé, onde morava, lutando sozinha pela sua sobrevivência de 2 filhos e uma filha crianças, por volta de meados do século XX, era mal vista pelos próprios pares da favela, inclusive mulheres, que não a admitiam como escritoras. Cito um trecho de Quarto de Despejo. Sentei ao sol para escrever. A filha da Silvia, uma menina de 6 anos, passava e dizia: está escrevendo, negra fedida? A mãe ouvia e não respondia. São as mães que instigam. Fecha citação. As mulheres negras, quando se propõem a escrever, falam por si e de si mesmas e, ao mesmo tempo, são porta-vozes de seus pares, representados na escrita. E aí eu vou citar um trecho da Conceição Evaristo, em Becos da Memória, quando a narradora diz o seguinte: um dia, agora ela já sabia qual seria a sua ferramenta, a escrita. Um dia, ela haveria de narrar, de fazer soar o grito abafado que existia, que era de cada um e de todos. Fecho a citação de Evaristo. São narrativas e poéticas de resistência que questionam a dita história oficial, responsável por tantos silenciamentos e distorções, quando se refere aos povos escravizados ou deles descendentes. Na representação do cotidiano desses sujeitos relegados à condição subalterna ou periférica, evidenciam-se preconceitos e discriminação. Tomando ainda Carolina Maria de Jesus como exemplo, novamente, em Casa de Alvenaria, a denúncia, dentre tantas outras, da atitude preconceituosa da professora do filho com relação a ela. Cito: quando os jornais começou a relatar que eu sou escritora,
a dona Neném começou a dizer ao meu filho na classe que eu sou doméstica, e as outras crianças criticavam-me. Para o meu filho, que eu sou doméstica e não ia escrever coisa alguma. Ele ficou ressentido com a crítica das outras crianças e pediu-me para sair da escola. Olha a repercussão, né? O filho querer sair da escola. O enquadramento social de Carolina de Jesus em um grupo de despossuídos, cujas vidas pouco importa a sociedade capitalista, leva ao julgamento de que ela não poderia passar dos limites precários em que vivia, ou seja, era impossível conceber como escritora uma pessoa cuja capacidade não poderia ir além das práticas domésticas. O pensamento da professora, muito provavelmente branca, do filho da escritora, é pautado, pois, no estereótipo que determina o corpo negro feminino apenas o exercício de funções vistas como menores. Mas a própria literatura se constitui em importante veículo de denúncia de uma sociedade carregada de conflitos e preconceitos. As Carolinas, não só a de Jesus, têm consciência desta potência do texto literário e insistem em seu projeto, ainda que tenham que vivenciar muitos dissabores e desafios. Para elas, a literatura faz parte do desejo de libertação da condição de subalternidade, de enfrentamento e resistência a um sistema que ainda insiste em colocar na obscuridade sujeitos que foram ou são grandes protagonistas da história desse país e de tantos outros colonizados. Volto a citar Carolina. Eu era revoltada, não acreditava em ninguém. Odiava os políticos e os patrões, porque o meu sonho era escrever. E o pobre não pode ter ideal nobre. Eu sabia que ia angariar inimigos, porque ninguém está habituado a esse tipo de literatura. Fecho aspas. Tais reflexões nos remetem ao conceito de escrevivência. Cunhado pela escritora Conceição Evaristo, ele não pode ser circunscrito aos limites restritos da escrita da vivência, no sentido de que aquela é fruto apenas da experiência pessoal de uma mulher negra. Embora a escrevivência se alicerce nas memórias das experiências individuais, não pode ser entendida apenas como uma escrita de si, pois abrange uma coletividade, visto que quando uma mulher negra escreve seus dramas, conflitos, frustrações, o faz em lugar de uma coletividade, representando outras tantas vozes de mulheres negras que não têm oportunidade de falar e que passam por situações semelhantes. Evaristo vê a escrita como uma ferramenta a ser utilizada para escancarar tantos silêncios e apagamentos a que foram impostos homens e mulheres negros e negras ao longo da história. A escritora tem consciência de que sua voz pode provocar novos olhares sobre as questões de que trata. Eu vou citá-la. Essa história silenciada, aquilo que não podia ser dito, aquilo que não podia ser escrito, são aquelas histórias que incomodam, desde o nível da questão pessoal quanto da questão coletiva. A escrevivência quer justamente provocar essa fala, provocar essa escrita e provocar essa denúncia. E no campo da literatura, é essa provocação que vai ser feita da maneira mais poética possível. Fecho a citação de Evaristo. Bom, admitindo-se que nenhum sujeito é mais apto a falar da experiência da mulher negra quanto o próprio sujeito dessa experiência, consequentemente, admite-se também a autenticidade dessas mulheres como porta-vozes do grupo social do qual fazem parte. Quando falam de si, o fazem também pelo outro, pela outra, que se encontra na mesma condição delas. Já estou concluindo. Então, na tentativa de concluir. Diante de um cânone literário forjado a partir da tradição eurocêntrica, cujos maiores representantes são os homens brancos, heterossexuais, representantes das classes hegemônicas, a exceção de mulheres, sobretudo de negras, no campo da literatura, não se dá sem ranhuras e estranhamentos, porque vai de encontro ao colonialismo tão sedimentado na própria sociedade brasileira. Dessa forma, a indiferença de anos por parte da crítica fez com que textos oriundos dessas fontes sofressem um apagamento, e essas vozes fossem abafadas por tanto tempo. No entanto, como lembra a professora Florentina da Silva Souza, cito-a, observa-se uma produção epistemológica que vem sendo organizada por escritores e estudiosos brasileiros autodenominados negros ou afro-brasileiros,
e que tem discutido há mais de um século, de modo sistemático, em textos literários, ensaísticos e jornalísticos, a sua inserção e de seu grupo na vida política, social e cultural do país. Aí eu tenho uma nota de pé de página em que eu falo do trabalho dessa professora, que ela faz uma genealogia, né? Buscando desde Luiz Gama, Lima Barreto, Maria Firmina do Reis, até chegar aos Cadernos Negros, nesse trabalho que eu cito. Bom, estes movimentos têm reforçado não só o campo da literatura negra feminina, mas oportunizado a revisão dos discursos hegemônicos em torno de outros tantos sujeitos e narrativas colocados à margem, como de indígenas, homossexuais e imigrantes. Claro, há muito a se fazer e conquistar. Sobretudo, é preciso atentar para as estratégias e manobras do campo mais tradicional, que ora sinaliza avanços, ora recuos, para não abrir mão do controle sobre os discursos. A concessão do Prêmio Camões de Literatura, em 2021, à escritora negra moçambicana Paula Chiziane, e a rejeição da entrada de Conceição Evaristo na Academia de Letras, em 2018, são duas situações que ilustram bem este movimento dos que detêm o poder instituído no campo da crítica literária. E para finalizar, né, para corroborar com essa minha tese de que quando as escritoras escrevem, elas não falam por si só, eu vou pedir para a Rosane passar o videozinho da escritora Paulina Chiziane, em que ela fala justamente isso. Então, muito obrigada de antemão. Vamos ao vídeo. Paulina Chiziane é vencedora do Prémio Camões 2021. A escolha da escritora moçambicana foi feita por unanimidade, como confidenciou a ministra portuguesa da Cultura, Graça Fonseca. Para Paulina Chiziane, este é um galardão que partilha com todos os moçambicanos. Tudo que eu tento escrever nos diferentes livros é parte da nossa memória coletiva. Portanto, eu nunca falei nos livros na minha voz pessoal. Mesmo nos livros em que escrevo na primeira pessoa, eu estou a trazer a voz coletiva. Portanto, é todo um povo que é agraciado por este grande prémio. Paulina Chiziane nasceu em Manjacás, num bairro humilde nos arredores da atual Maputo. A escritora sente muito orgulho por isso de ter visto a sua obra reconhecida pelo maior galardão literário em língua portuguesa. Eu venho de lugar nenhum. Eu sou aquela pessoa que aprendeu a ler e escrever, foi à escola, teve essa sorte, mas também tive a sorte de caminhar pelo país e descobrir as maravilhas que este país tem. Então, eu não sou propriamente aquela pessoa que se pode dizer, ela veio de um estrato social X, assim, nobre. Não, eu vim do chão. Então, um reconhecimento para alguém que veio de lugar nenhum, sem dúvida, é um motivo de inspiração para uma outra geração. Paulina Chiziane publicou o seu primeiro livro, Balada de Amor ao Vento, em 1990 e tornou-se na primeira mulher a publicar um romance em Moçambique. Deu para visualizar? Parabéns, Ednarge, pela apresentação riquíssima. Depois a gente continua a discussão. Iremos dar início à apresentação de Francis Williams Brito da Conceição, com sua comunicação intitulada Estupro e Trauma em Mulheres Empilhadas e a Importância dos Telhados. Com a palavra, Francis Williams. Bom dia, pessoal. Bom dia, professor Adeita Lupinho. Em nome de quem saúdo todos os presentes nessa mesa de comunicações. Eu ia apresentar um slide, mas os colegas leram, assim, fica até melhor para cronometrar e regular o tempo. Eu também vou fazer isso e vou dispensar os slides. Minha comunicação é estupro e trauma em mulheres empilhadas e a importância dos telhados. Eu sou Francis, faço doutorado em Teoria da Literatura pela Universidade Federal de Pernambuco
e estou vinculado a um grupo de pesquisa chamado Estudos Coloniais Latino-Americanos, coordenado pelo professor Adolfo Cordiviola, Alfredo Adolfo Cordiviola. Este trabalho debruça-se sobre uma questão política relativa ao corpo das mulheres, que durante muito tempo foi considerado tabu e, por vezes, silenciadas tanto na esfera social como no âmbito da representação literária, o estupro. Ao longo das décadas, a história apresenta diversos contextos em que os corpos das mulheres desejados são também subjugados a inúmeras violências, desde as chamadas simbólicas até as físicas e sexuais. De acordo com Michel Perrault, aspas, a gama de violências exercidas sobre as mulheres é ao mesmo tempo variada e repetitiva. O que muda é o olhar lançado sobre elas, o limiar da tolerância da sociedade e o limiar da tolerância das mulheres à história de suas queixas. Fecho aspas. Além disso, Michel Perrault aponta para alguns exemplos ressaltados por estudiosos do medievalismo, em que se notam práticas sexuais abusivas e estupros realizados por senhores medievais a partir da concepção do direito de defloração, o qual consistia, ressalvadas as concepções contrárias, em que esse senhor medieval desfrutava da noite de núpcias de suas servas. Ainda ressalto uma nota que muitos medievalistas se contrapunham essa argumentação, dizendo que isso fazia parte do imaginário de um conjunto de mitos que relegavam a Idade Média a um aspecto sombrio. Em adição a isso, Michel Perrault replica, aspas, o estupro coletivo é, no entanto, identificado pelos medievalistas Jacques Chieu e Georges Duby como uma prática bastante usual nos bandos de jovens, um ritual de virilidade, fecho aspas. Nesse sentido, apesar das constatações feitas nos parágrafos anteriores, o cenário das discussões vem mudando nos últimos anos, especialmente quando se tratam das reflexões postuladas pela crítica feminista. Esta, segundo Lúcia Alzana Zolin, desde seus aspectos fundadores na década de 70, com a publicação de Sexual Politics de Kate Miller, assumiu um papel de legitimação, questionando práticas sociopolíticas e históricas relacionadas à inserção da mulher no contexto das produções culturais mediadas pela leitura e pela escrita. De acordo com a pesquisadora Lúcia Zolin, essa guinada deveu-se ao fato de a sociedade, através das reivindicações feministas, atentar para as teorias, discussões e subjetividades despertadas no campo intelectual pelas experiências das mulheres. Sendo assim, essas transformações cambiadas pelas mulheres faz com que haja uma territorialização dos espaços até então ocupados apenas por homens, possibilitando tanto um novo cenário para a afirmação de Dina Woolf de que o período elizabetano da história é uma história da linhagem masculina, quanto torna visível e inscreve a presença das mulheres nesse território selvagem que é a tradição americana, como já apontava Elaine Showalter. E não somente isso, também amplia as possibilidades de abordagem de pontos insurgentes, pois as mulheres, vítimas do estupro e trauma, têm a liberdade para usar as esferas de discussões institucionais e a própria literatura como instrumento para garantir o não silenciamento do estupro, criando, por conseguinte, possíveis redes narrativas para o exercício da escuta, empatia, acompanhamento clínico, responsabilização dos estupradores e para o debate sobre políticas públicas. Passo, então, agora à análise do primeiro romance. O romance Mulheres Empilhadas, de Patrícia Mello, arquiteta uma trama tensa de diversas violências contra as mulheres, interligando aspectos documentais, ficção e memória. A narrativa apresenta pelo menos 3 linhas de forças que a integram. Os capítulos enumerados correspondem a fatos documentais sobre feminicídios e violências noticiadas pela imprensa. As seções designadas pelas letras do nosso alfabeto dizem respeito à questão da ficção, espaço em que operam as experiências da protagonista. E, por fim, as partes nomeadas pelo alfabeto grego correspondem a narrativas oníricas, quando essa protagonista vai para algumas aldeias indígenas, como a aldeia indígena Curataua, no Acre,
e começa a ter contato com drogas e bebidas indígenas que foram oferecidas a ela. No primeiro plano da realidade social, a voz narrativa relata: morta pelo marido, está toda em caixa alta. Elaine Figueiredo Lacerda, 61 anos, foi abatida a tiros na porta de sua casa no final de tarde de domingo. Fecho aspas. O texto com caixa alta e corpo em negrito é do original mesmo, possivelmente uma estratégia da escritora para marcar a relevância da temática que deve ser notada pelo leitor. Essas seções se entrecruzam com outras do romance, trazendo o teor de hibridismo e multiplicidade, estrutura que talvez dialogue com a diversidade de formas de violência apresentadas no livro. Então, aqui já também dialogamos com Virginia Despentes quando a autora afirma: nossos corpos de mulheres, aspas, nossos corpos de mulheres nunca em segurança, nunca como eles, os dos homens. Nós somos o sexo do medo. Nós somos o resultado de um pacto que repousa sobre a nossa inferioridade. Fecho aspas. De acordo com a escritora francesa, as mulheres, ao dividir determinados espaços com os homens, estão em uma espécie de confinamento alimentado pela insegurança e pelo medo de ser estupradas ou mortas, como aconteceu com Elaine Figueiredo de Lacerda. Parto agora para o início de série de violências que a protagonista sofreu. Aspas. Primeiro eu contextualizo. Ela foi para uma festa do escritório de advocacia que ela trabalhava, ela era uma advogada. E nesse escritório, nessa festa, ela teve vontade de fumar. Então foi para um ambiente ao ar livre e foi fumar. Ao lado dela tinha um rapaz e ela não percebeu. Aí diz o texto, aspas. O cara que estava ao lado dela falou: aquele cara está tirando foto de você, disse alguém. Só então me dei conta de que não estava sozinha. Do meu lado direito, encostado no carro da dona da festa, um tipo blazer e gravata estava também fumando. Atrás de nós, a casa parecia vibrar ao som sincopado da música dançante. O homem apontou a janela do imóvel do outro lado da rua. Ali, disse ele. Ao se perceber notado, o observador se esquivou, apagou a luz e desceu a persiana. Esse tipo blazer, esse homem tipo blazer gravata, pensando que estava ajudando a protagonista naquele episódio de assédio de um homem que tirava fotos sem a permissão dela, disse: esses idiotas pensam que pode fotografar toda mulher bonita que vem fumar aqui fora. Continuou o blazer gravata, pensando que me agradava. Notei que estava bêbado. Talvez considerando que eu não fosse suficientemente esperta para entender a cantada, insistiu. Você deve estar acostumada. De minha parte, silêncio. Ele continuou. Não se incomoda que tirem fotos? Deve até chato ser bonita assim. Nesses trechos, percebemos a exemplificação na ficção do argumento de Virginia Despentes, de que a famosa solidariedade masculina, na verdade, é uma investida de sua virilidade, cujo objetivo é garantir a aproximação dos corpos das mulheres para tirar determinados proveitos sexuais. Desse modo, a ignomínia que caracteriza o assédio, o estupro e outras formas de violência contra as mulheres, como aponta Despentes, é uma memória de uma aproximação masculina sob o manto da solidariedade, mas que, ao final, aspas, essa proximidade ficará como uma dessas coisas que não se apaga, fecha aspas. A vida da protagonista era feita dessas coisas que não se apagam, como disse Despentes. O tapa na cara dado pelo namorado da festa funcionou como um gatilho para que ela lembrasse de uma série de violências na história dela. E eu contextualizo. Depois que ela entra, retornando que foi fumar fora, o namorado dela, Amir, que estava dentro da festa, puxou-a fortemente pelo braço e levou-a ao banheiro e deu uma tapa na cara dela e disse: sua vadia, você estava lá fora com quem? Me traindo com quem? Aí, desse contexto, desse tapa, ela foi para casa e esse tapa suscitou inúmeras memórias de um contexto passado, porque a mãe dela havia sido estuprada e foi vítima de um feminicídio. Então, inicialmente não sabia que a mãe tinha sido estuprada, mas depois, com as investigações, se descobriu que a mãe tinha sido estuprada. Aí ela diz, a voz narrativa:
Era exasperante admitir que meu pensamento operava de modo circular nos últimos dias, do tapa ao tapa. A verdade é que um tapa no rosto tem o mesmo efeito de um projétil expansível. Guardadas as devidas diferenças, ele provoca na sua parte imaterial algo parecido com a bala Dundum. Em vez de transfixar o corpo, toda aquela energia destrutiva implode dentro de você, ampliando o ferimento. Muito da pessoa estapeada morre no tabefe. Todavia, em mim, aquele tapa criou uma espécie de efeito dominó ao contrário. Levantou uma peça que estava caída, uma peça interior morta, uma peça que, alçando-se, levantou outra, e assim sucessivamente, até chegar à peça caída, a mais caída de todas, quase já enterrada, chamada minha mãe. Durante muito tempo, a protagonista estabeleceu diversos comportamentos face ao estupro e ao feminicídio da mãe. Do tapa, que funcionou como a reconexão entre as duas, ela chega a dizer: éramos feitas da mesma matéria, fecho aspas. Isso é, a matéria que as unia era a violência orquestrada contra seus corpos e a saudade que separava a filha da mãe. Adianto que ela vai começar agora a querer se desvencilhar desse namorado, então ela deixa esse ex-namorado e começa a ter uma vontade de trabalhar em outro estado. A chefe dela, do escritório de advocacia que ela trabalhava, começou uma expedição para mandar os advogados para assistenciar julgamentos que estavam aos montes de feminicídios em estados do Brasil. Então, ela pede a Denise Albuquerque, que é a sua chefe, que manda ela para um estado mais distante possível para que ela se desvencilhasse do AMI e também refletisse sobre essa questão da violência. E o propósito dessa viagem era alimentar informações estatísticas e assistenciar essas vítimas de feminicídios nos tribunais. Ao perceber, o local mais distante para receber a cobertura das entrevistas era o Acre, precisamente a cidade de Cruzeiro do Sul. A protagonista aceitou, pois o seu desejo era de se desvencilhar do marido. Porém, ao chegar lá, aparece um caso em manchete. Aspas. A foto mostrava 13 rapazes sorridentes. O mais velho não devia ter 25 anos, encostados em um SUV preto enlameado. Figuras másculas. Ao fundo, à direita, um tanto desfocado, outros moços, todos com copos de cerveja na mão. Nada ali antecipava a psicopatia do trio que estuprou, torturou e matou um adolescente da aldeia Curatau. Então, essa personagem não foi estuprada, mas ela viveu e se relacionou com a narrativa do estupro, e quando chega lá, ela percebe que há uma desigualdade. O exemplo que acontece com uma moça da aldeia Curataua, é uma adolescente de 14 anos, na verdade, Chupira, foi estuprada com requintes de crueldade, teve seus mamilos extirpados e os seus pulsos amarrados e foi jogada no Igarapó. Só que o que acontece? Quando as investigações chegam aos 3 criminosos que a estupraram, se constata que eles eram ricos da cidade. Então, tipo assim, foi julgado e solto, e aquilo causou uma certa revolta na protagonista, porque todos os indícios, a licitude das provas condenavam aqueles homens por esse estupro. Um fato interessante é porque olha as narrativas dos estupradores. Segundo Crisântemo, ele e seus colegas, Abelardo Maciel Ribeiro e Antônio Francisco Medeiro, estavam indo para a fazenda do pai, quando viram andando pela mata ao lado da estrada Chupira. O programa era jogar sinuca na fazenda, onde estariam sozinhos para beber o uísque do pai. Mas a Índia ali estava agora dando sopa, e ele reduziu a velocidade. Aqui vemos um argumento muito recorrente no discurso patriarcal e machista para justificar a cultura do estupro. Mas a Índia estava ali agora dando sopa. Os estupradores nunca irão assinalar que o são. A prerrogativa dos estupradores está fundamentada em dados relativos sempre ao corpo das mulheres, como a maneira de se livrarem da culpa
e transporem a culpa para as mulheres, apontando suas vestes, seus cabelos, sua forma de estar no mundo, entre outras desculpas criminosas. Olha o que nos diz Virginia Despont, aspas. Enquanto isso, eles fingem que não sabem exatamente o que está acontecendo. Como vestimos minissaia, como uma tem um cabelo verde e outra laranja, certamente devemos trepar como coelhos. Logo, o estupro que se comete não é um estupro, como na maioria dos estupros, imagino. Imagino que depois, nenhum desses 3 caras passou a se considerar um estuprador, porque isso é o que eles fizeram. Ah, sim. Não é um estupro, é outra coisa. Fechou aspas. Então, estamos diante de 2 casos de estupro, da amiga da Virginia Despont, que ela narra em Teoria King Kong, e o estupro da Tupilha. Em ambos a barbárie, em ambos essa cena de horror que nos cercam e que nos dá a entrever pela narrativa. O que não me levou a investigar esse romance em diálogo com a importância dos telhados de Vanessa Monar é porque no de Vanessa Monar, sim, a protagonista realmente foi estuprada e tem alguns pontos em comum. As 2 protagonistas são acionadas por 2 gatilhos. Enquanto a advogada, que não é nomeada na narrativa da Patrícia Mello, tem como gatilho o tapa dado pelo namorado, a protagonista da narrativa de Vanessa Monar, ela é uma professora sexagenária, uma professora já idosa de sociologia, e ela, por um gatilho, que foi a morte de uma amiga, que era também professora de história e de sociologia, resolveu narrar essas narrativas, essas histórias do trauma e de tudo quanto ela viveu. Ela foi professora, estudante, na verdade, de graduação durante o regime militar, civil-militar no Brasil, a ditadura civil-militar, e por isso ela resolve, face à morte da amiga e face ao acometimento de um câncer pulmonar, relatar essas narrativas do trauma. Então, foi essa minha ideia de juntar esses 2 romances a partir das personagens. A protagonista de A Importância dos Telhados tem um percurso difícil na arte de elaborar um passado, como já disse Joane Maria Ganheban, a professora da Unicamp. Para a Ganheban, é comum na experiência traumática haver uma impossibilidade de esquecimento, pois sempre haverá essas investidas de se dizer um indizível, e a repetição torna-se, de certa maneira, inevitáveis. Ganheban afirma que todo esse processo desenrola-se no intuito de uma reelaboração simbólica de um trauma que não pode ser banido do imaginário social e não deve jamais ser apagado da memória e da consciência de humanidade daqueles que a sofreram. Logo, a atividade de narrar, a qual ela, que é a protagonista da narrativa de Monar, se propõe, sinaliza e inscreve a grandeza do investimento de elaboração psíquica do passado, com a carga simbólica que perfaz aquilo que, em hipótese alguma, enseja o esquecimento, justamente pelo fato de preservar a memória coletiva em que a situação se amolda. Há um espectro de relevância coletiva na ação de Ellen que não envolve apenas Ellen, Ana e suas respectivas famílias, mas todos aqueles que foram marcados no corpo, na mente e na história pela ditadura. Dessa forma, a narradora não prescinde do desejo de contar a história e reagir, fazer alguma coisa, aspas, não permitir que eles vencessem os inimigos que estavam tentando apagar a história de pessoas como eu, Jeremias, a história de Ana e de tantos outros amigos, fecho aspas. Por isso ela pondera. Durante muito tempo optei pelo esquecimento, mas agora que ela tinha partido, a Ana, a amiga, e que em breve eu também irei desaparecer, senti a necessidade de recordar para tentar entender como eu tinha ido parar dentro de um mundo irreconhecível, um mundo que aparentava não ter história nem tempo, e que estava sendo aos poucos engolidos por trogloditas, apesar de tantos avanços científicos e tecnológicos. Inútil, eu talvez apenas quisesse reinventar minha vida através de um testemunho, mesmo que inócuo ou falso. Francis, só para avisar, né? Já chegaram nos seus 20 minutos. Só para lhe Certo. dar Vou uma... encaminhar para as considerações finais.
Ok. Então, essa ideia de unir as duas narrativas foi exatamente por essa necessidade que elas tiveram de um gatilho. Esse gatilho funcionou como uma espécie de estopim para que elas reagissem ao estupro, e as duas têm esse ponto em comum para não silenciar o estupro. Então, eu agora vou 2 pontos das considerações finais, menos de 20 segundos. Os 3 motivos que me levaram a investigar as duas narrativas foram: as personagens lidaram com o estupro, as duas, em algum momento da vida, resolveram narrá-lo de forma a perfilar um discurso para a coletividade, e elas, as duas, mesmo que indiretamente, contribuíram para a construção de um paradigma de não silenciamento do estupro, através dessa narração que se escreveram sobre o espectro de um discurso estético para a coletividade. Então, foi essa a minha comunicação. Depois, se vocês tiverem mais interesse, convido vocês a ler. Possivelmente irei submeter esse trabalho para o e-book do evento. Muito obrigado. Muito bem, Francis Williams. Enquanto você apresentava, a gente pensa em um monte de situações que estão acontecendo atualmente, né? A gente vai discutir daqui a pouco sua apresentação. Vou abrir para discussão. Se alguém tiver alguma questão sobre a minha apresentação, como foi a primeira, fique à vontade. E aí eu gostaria de comentar também sobre essa apresentação da colega e dos demais colegas. E quem tiver interesse em discutir também pode levantar a mão ou pedir a fala. Eu vou começar, eu primeiro parabenizar a banca, as apresentações foram excelentes, né? A gente foi num crescendo, né? Pelo mais próximo de Francis, né? Eu acho que uma pesquisa de coragem mesmo, de seguir, né? Acompanhar a literatura que trata desse tema, um tema que está na sociedade, né? De fato, é uma pesquisa que você vai buscar esse inconsciente, né? Esse inconsciente criminoso, disfarçado que existe no Brasil. Acho que é aquela pesquisa que você pergunta para o outro, você quer fazer, mas que de fato precisa, né? A gente precisa refletir porque vai ser sempre uma reflexão sobre o que a gente faz, né, na sociedade, né? E dei um abraço em cor de viola, né? Nunca mais nos encontramos, e ele tem muita história aqui na Bahia, né? A apresentação de Matheus também sobre Judith Grossman, nos provocando sobre essas relações da ficção, né? Os caminhos da ficção, e esse projeto lá na UFBA é interessantíssimo, né? Um projeto que segue os motivos e é para o estudo de literatura mesmo, né? Os autores estão no mundo da ficção, estão no mundo real, né? E às vezes há muito choque em relação a isso. Estão lá com Evelina, diga aí, Matheus, a outra minha professora que trabalha esse projeto. O projeto é interessantíssimo, né? Sobre esses autores reais, né? Os autores reais. Como o trabalho de Francis, o projeto lá da UFBA é um projeto perigoso, viu? Um projeto que você trata dessas linhas marcadas, dessas linhas apagadas, né? E que, com certeza, também toca em muitas questões como os autores pensaram suas obras, né? E realmente, eu fico lembrando, agora ele já tem um tempo, esse projeto, né? Como ele é importante para a gente juntar
esse material, né? Material de literatura, é a própria literatura, né? O projeto, a apresentação de Adinage, né, sobre essas relações também da vida, né, e na literatura, os motivos, né, e me lembrou uma coisa engraçada, mas não sei se eu vou contar aqui, porque mexe com o incômodo dos outros também, né? Mas, quer dizer, quando Carolina escreve isso, né? Não, eu vou ganhar inimigos. Que inimigos, né? Quer dizer, o indivíduo nessa condição, ele só tem inimigos, né? Estou lembrando de um colega que disse, olha, você não discuta isso, porque a gente pode se queimar, né? Aí eu disse a ele, como assim se queimar? A gente já é queimado, né? Como é que a gente vai se queimar mais, né? É muito interessante trazer e discutir nesses termos mesmo, né? Nos termos da recepção, né? Lembrar que a literatura brasileira é feita disso, é feita dessa matéria dissimulada, violenta, discriminatória, mas ela é daí que a gente deve enfrentar, né? E de Rosane, vou dizer de novo, só vou repetir, né? Não, alguém tem que levantar a editora Mulheres, né? Enquanto tiver gente falando dela, a gente vai provocar, né? A gente tem que ter esse tipo de veículo que ele enriquece a literatura, enriquece a memória, mas nos provoca também como brasilidade, que é isso que interessava muito a ela, né? A, a, a Zaide. E Zaide teve aqui, né? Preocupada também com o que seria a editora Mulheres no futuro, né? Porque o indivíduo ele é finito, né? Ele termina. Mas eu acho que projetos desse tipo. Então, a provocação para você que coloque em algum lugar e num objetivo que, se outras pessoas que devem estar provocando para seguir com a editora Mulheres, que você se torne mais uma delas, né? Em Adinage está ficando, Rosane está ficando, tá gastando toda a energia dela, né? Está gastando toda a pilha, mas ainda tem muita pilha para gastar aí ainda. Parabéns para vocês. Professor, obrigado pelas intervenções. Eu vou começar a falar sobre a minha pesquisa, né? Que você citou aí, o grupo é formado pela professora Evelina Rosel, Lígia Guimarães Teles, que é minha orientadora, e a professora Antônia Herrera. E, de fato, é um projeto, como você disse aí, arriscado, né? Porque a gente está aí no terreno da crítica biográfica, e é sobre esse terreno que a gente está fincado, né? Porque a gente trabalha com metáforas, né? A gente trabalha com essas associações metafóricas, e a gente transita aí por essas instâncias discursivas, né? A ficção, a teoria, a produção cultural, né? Tudo interessa a gente, que esse escritor produz, né? E a gente transita através de metáforas, né? A gente estabelece essas pontes metafóricas, né? E não se importando se o acontecimento algo que acontece na vida desses escritores seja de fato real ou não, né? A gente vê como é que isso é retrabalhado na ficção e o que é que ele quer denunciar, né? O que é que ele quer provocar, o que é que ele quer instigar, seja em questões culturais, seja em questões teóricas, né? Seja em outras proposições, né? É o que, de certa forma, a gente faz nesse grande caldeirão aí. E eu coloquei assim, não questões, mas pontuações a respeito das apresentações dos colegas que me chamaram a atenção, né? A começar pela apresentação da Rosane, que a autora com que ela trabalha, o objeto de pesquisa com que ela trabalha, é também uma escritora, uma autora múltipla, né? Ela passa aí pela edição,
é uma editora, uma professora, né? E a gente se investiga esses caminhos aí também, né? E queira ou não, essas instâncias discursivas, né, dialogam entre si, né, e provocam esses abalos. Claro que ela, sendo uma editora, uma professora, ela divulga isso em sala de aula, em algum momento, eu não conheço, né, mas assim, eu parto desse pressuposto de que a sala de aula é um grande, né, também um grande estímulo para que essas autoras e autores negros, né, e também mulheres, no caso, sejam, né, divulgados e lidos em sala de aula e por outros públicos, né? É muito interessante essa proposta da cena editorial a partir da Zaide Musart. E da Edinage, me chamou a atenção duas coisas. Primeiro, a respeito da questão da tradução, né, do Diário de Bitita, que a proposta inicial de Carolina Maria de Jesus é justamente Brasil para os brasileiros, né, e foi traduzido como Diário de Bitita, né, colocando essa esfera do privado, né, colocando essa esfera mais coletiva, né, reduzida a uma esfera do privado, né? O Brasil para os brasileiros, né, reduzida essa brasilidade a um diário ficcional, né? E a proposta de Carolina Maria de Jesus subverte, né, totalmente isso. E uma outra questão é essa questão do conceito de escrevivência, que eu achei interessantíssimo a Edinage falar, né, que não é para que esse conceito seja entendido como uma experiência do indivíduo, né, daquele indivíduo somente, né, mas que ele se espraia em uma experiência realmente coletiva, né? Eu achei isso muito interessante. E é uma provocação teórica que a Conceição Evaristo e os outros autores nos fazem, né? Só, E só atrapalhando um pouquinho, se eu não me engano, na citação de Adinage, eu acho que Conceição Evaristo se inspira em a escrevivência em Maria Carolina. Se eu não me engano, é isso que ela escreve dessa condição, né? A escrita como condição, né? E não como uma, uma criação de outro lugar, né? Que é o que é a literatura tradicional, né? Então, a escrevivência, olha esse indivíduo que pode morrer pela escrita, né? Ou nela, durante ela. e a questão que é uma provocação teórica, é uma questão poética, né? Que é colocada, que Conceição Evaristo consegue transformar a dor, né? Em algo pelo menos digerível, né? Poeticamente. E ela consegue fazer isso muito bem com as palavras. E o trabalho de Francis, para mim, é um espanto, porque a gente está vivendo uma situação, infelizmente, horrorosa, né, no Brasil, né? Esse médico que fez essa situação, né, toda, provocou essa situação toda, e isso é trazido de forma tão próxima para a gente através da literatura da Patrícia Mello. Muito obrigado. Pegando o gancho com o Matheus, falando sobre a apresentação de Francis, e depois eu vou retomar para os demais, a gente ouve, enquanto a gente ouvia a fala de Francis, eu, pelo menos enquanto mulher, ainda estou hoje nesse contexto de sofrimento, de indignação, de raiva, em virtude dessa notícia que foi veiculada ontem, dia 11/7, pela mídia, desse estupro sofrido por mulheres em trabalho de parto, e a indignação que nos move enquanto mulheres é que essa situação não é de agora e continua atual a ideia de impunidade dos homens. Segue firme uma pessoa que pratica um ato violento contra uma mulher perto de várias outras mulheres e várias outras pessoas, na ideia de que continuará impune e ainda ficar surpreso quando é pego em flagrante, nos dá
a ideia de que estamos sempre inseguras. E eu queria ler um comentário que eu fiz ontem numa rede social, do auge da minha indignação, que casa com essa comunicação de Francis. Vou ler rapidinho. Eu disse que o patriarcado, que é um sistema social baseado em relações e estruturas que favorecem o homem, leia-se principalmente homens brancos e heterossexuais, vê os corpos das mulheres como sua propriedade, que podem ser violados em qualquer circunstância. Essa estrutura é histórica e precisa ser derrubada. É por isso que precisamos de representação feminina e feminista em todas as esferas da sociedade, seja na escola, no comércio, nas empresas, na medicina e na política, principalmente. Ou seja, um mundo em que apenas homens dão as ordens não tem espaço para que mulheres exijam seus direitos, que seus direitos sejam respeitados. E aí, fechando meu comentário, essa sua fala que traz a discussão sobre corpos de mulheres sendo violados, que é uma narrativa histórica, mas principalmente ainda é atual, infelizmente, corrobora com as outras discussões que a colega Dinardi, o colega Matheus e eu apresentamos, que é a ideia de que as mulheres estão sempre sendo vítimas de algum tipo de violência, seja no século XIX, que era a violência em relação, no caso da minha apresentação sobre mulheres do século XIX, editora, que era a violência de não se permitir que se fale, que se tenha voz, e aí as mulheres resistiram a isso e criaram maneiras de subverter essa violência, seja com a apresentação de Matheus, que falou sobre o contexto da ditadura e da literatura como arma política. Pontuei essa questão que Matheus vai dizer que escrever também é política, e essa importância da literatura como arma política, como uma forma de tentar mudar um pouco a realidade social em que se vive. E literatura e resistência, eu acho que é uma chave que vai passar por todas essas apresentações que vimos hoje, eu acredito, porque a literatura pode ter esse poder, né, de resistir contra violências e de continuar, de as pessoas continuarem abordando temas que, para a sociedade, são problemas e que precisam ser discutidos. A Edinardi, que traz a literatura de autoria feminina negra, e aí ela fala também sobre Maria Firmina dos Reis, que no século XIX, com mulheres brancas lutando para terem acesso à escrita e à leitura escrita, acesso à instrução, num contexto em que mulheres negras já eram muito subordinadas a outras questões sociais, e que essas mulheres negras sofriam muito mais que as brancas, como hoje ainda sofrem, a gente sabe, infelizmente. Então, a gente tem Maria Firmina dos Reis rompendo com essa múltipla violência sofrida pelas mulheres negras do século XIX, em seu contexto que a gente conhece, contexto escravocrata, contexto de violência contra as mulheres em geral, principalmente contra as negras. E aí a gente tem essa literatura, por exemplo, o romance Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, que é considerado o primeiro romance abolicionista escrito por uma mulher negra no Brasil. E a gente tem novamente a literatura como resistência, né, como uma arma política, né, como eu pontuei na apresentação de Matheus. E, como eu falei da apresentação do Francis, que é esse patriarcado que vê o corpo feminino como propriedade, e que a violência contra a mulher, ela não é de hoje, ela é constante, e a gente precisa falar dela. Muito obrigada pela sua contribuição, Francis, porque não basta só a gente ficar indignada, a gente tem que usar a nossa voz, os recursos que temos, para lutar contra essa violência. Então, eu me senti muito grata pelas discussões da mesa. Obrigada. Eu acho que é Josenilda, né? Edinardi levantou a mão primeiro.
Desculpa, bom dia. Eu levantei, depois retirei, levantei novamente. Bom dia a todos. Eu quero começar parabenizando, né, todos os trabalhos apresentados aqui, todos os colegas pesquisadores. Infelizmente, eu não pude acompanhar todos, né, e fiquei particularmente sentida por não ter visto a apresentação de Rosane, que é uma colega da pesquisa, cujo trabalho eu conheço um pouquinho mais de perto, tenho muita admiração e muito respeito pelo trabalho que Rosane faz. Então, estou aqui muito sentida por não ter acompanhado sua apresentação, Rosane. Mas gostaria realmente de comentar, me irmanar, né, com Rosane, com relação a essa indignação, porque todas as mulheres, onde houver humanidade, né, quem teve acesso a essa informação, esse crime que aconteceu ontem, está realmente muito indignado. E a coincidência, né, que não é uma coincidência, porque se trata de um crime recorrente, principalmente aqui no Brasil. A gente imagina aí, na situação desse médico anestesista, quantas mulheres, antes, né, dessem que houve o flagrante, a gravação, quantas mulheres não foram estupradas por ele, né? Quantos estupros não estão acontecendo, inclusive nesse momento, né? Então, para a gente que sente essa ameaça, né, esse medo na pele, é complicado até falar sem se emocionar. Então, eu quero salientar a importância de trazer essa temática, né? Não só a literatura, mas os pesquisadores também. A abordagem desse tema é muito importante, a gente precisa falar sobre isso. É um crime que geralmente é reduzido a uma questão sexual, né? E não tem a ver com sexo, tem a ver com crime de dominação, de submissão do corpo feminino. Não pode mais ser tratado dessa forma. É uma tentativa de marcar a inferioridade das mulheres, dos corpos femininos. O corpo da mulher, infelizmente, ele não é respeitado, ele não tem paz, nem nos necrotérios, nem nas mesas de cirurgia, né? Nem quando uma mulher vai parir, nem quando uma mulher está trabalhando. Então, nós realmente precisamos discutir feminismo, sobretudo nas escolas, conseguir estratégias para educar as pessoas, para que mais tarde essas questões sejam discutidas também dentro de casa, para que as nossas meninas estejam mais seguras, porque mais orientadas, né? Então, eu gostaria de agradecer a contribuição de Francis, que trouxe, né, lançou luz a essa questão através do seu trabalho. Ednage, né? E depois Francis. Ok. De início, parabenizar, né, a Rosane, os colegas Matheus e Francis, que fizeram ótimas apresentações e a gente sentiu que realmente houve um diálogo, né, entre as apresentações, haja vista aos comentários anteriores. Agradecer ao professor Adeítalo pelas observações, a Matheus e Antônia, que falaram também. Professor Conceição Evaristo é leitora de Carolina de Jesus, né? Ela confessa que o quarto de despejo circulou na casa dela, foi lido pela mãe, e é uma inspiração. A história é mais ou menos parecida, né? Com algumas peculiaridades. As duas são mineiras, moraram em favelas, trabalharam como domésticas, né? Só que Conceição Evaristo alçou voos diferenciados, conseguiu chegar onde nós sabemos. Ela hoje é uma doutora, né, em literatura. Mas é isso, é essa vivência dessas mulheres, né, sofridas, subalternas, que tem histórias que a gente não está nem para imaginar, né, que serve de substância para essa escrita, que é uma escrita individual, mas que reverbera como a história de todas essas outras. O vídeo, ele ficou com um eco no final, mas é justamente isso que a Paulina fala, inclusive da condição dela enquanto uma mulher pobre, que não pertence ao mundo das pessoas, né, mais abastadas, etc., que ela fala. Meu sobrinho acabou de me interromper aqui. Por favor. Deixe-me ver. Rosane, o seu trabalho me lembra muito a minha pesquisa de mestrado,
né? Eu utilizei a professora Zaide Musart, foi muito útil para mim com os livros Escritoras Brasileiras do Século XIX. No primeiro volume, no volume 1, eu encontro a Ana Ribeiro de Góes Bittencourt como uma leitora de José de Alencar, porque, na verdade, eu trabalhei com leituras de mulheres no século XIX e minha pesquisa realmente foi por aí, né? Começou pelas mulheres brancas, que eram as que tinham acesso inicialmente às letras, e Maria Firmina dos Reis realmente é uma das que consegue romper, né? E que a gente conhece, que outras romperam também com aquele sistema. Enfim, o trabalho de Mateus, quando ele fala das marcas biográficas nos textos literários e a literatura como forma de resistência, também me trouxe alguns insights que vão servir para reflexões que eu posso introduzir na minha pesquisa. E talvez até me repita com relação ao que a Antônia já falou, Josenilda, essa narrativa do trauma, né, que você traz nesse livro. Mulheres Empilhadas, Francis, é isso? Mexe, né, com a nossa emoção, com a nossa intimidade. Está fazendo o aniversário de morte de uma colega aqui na cidade, um feminicídio terrível, ela era minha colega mesmo de escola. 6 anos se passaram e a gente não sabe, não se chegou ao assassino ou à assassina, um crime que mexeu demais com a gente. E ontem, essa notícia, né, veiculada aí, algo lamentável, que, como disse Josenilda, de repente, quantos crimes não foram cometidos por esse médico, que só ontem esse veio à tona, e que nos deixa realmente indignadas, é uma espécie de asco até que chega, só da gente imaginar, como mulher, eu estou aqui, assim, arrepiada, emocionada, não consigo nem falar. Então, assim, a gente percebe a força da literatura, né? Literatura que consegue mobilizar tantos pontos, tocar tantos temas, trazer tantos temas importantes. E, enfim, eu só gostaria de agradecer e parabenizar os colegas pela oportunidade. Obrigada. Olá, pessoal. Quero parabenizar os colegas e agradecer ao professor pelos comentários. A Rosane, a Elinade, Matheus, muito obrigado. A Josenildo também. E eu queria só situar de onde eu parti minhas reflexões. Eu cursei uma disciplina com a professora Eurídice Figueiredo na UF, e teve um dia que o tema da aula foi estupro nas narrativas contemporâneas. E a Vanessa Monar, que é do segundo romance que eu analiso, é A Importância dos Telhados, estava na disciplina e a gente leu o romance dela e discutiu, e foi muito emocionante, porque a professora Eurídice deu a oportunidade para colegas da turma que passaram por essa dificuldade, se quisessem fazer suas narrativas. Ela deixou 30 minutos da aula, foi muito emocionante. E a partir daí, minha pesquisa é com Eliana Alves Cruz, eu estudei Conceição no mestrado, eu lembrei muito quando a Edna estava falando, mas minha pesquisa no doutorado não é sobre o estupro, mas, assim, essa reflexão veio a partir da disciplina da Eurídice, e que fomentou muitas discussões e abriu meus olhos para essa temática, porque, tipo assim, lembrei do Jacques Rancière, como disse lá em Partilha do Sensível, né, que o real precisa ser ficcionado para ser lembrado. Então, assim, essas narrativas que entrecruzam documento, ficção, memória, parte lá daquele conceito famoso da Josefina Ludmer, né, que é as literaturas pós-autônomas que entrelaçam ficção e realidade. Então, tipo assim, eu acho muito interessante essa discussão e relevante, dado essas realidades que estão tão próximas de nós. E a própria Marie de Priori, quando em Histórias Íntimas, Erotismo e Sexualidade na História Brasileira, fala que isso, colaborando com a Michelle Perrault, que isso é um fato histórico, minha gente, que vem desde as narrativas
cosmogônicas da Bíblia até hoje. É um fato, o estupro é um fato histórico que se Os evidenciou raptos, né? Os raptos famosos na história. Uma pessoa dizer que é ficção, quer dizer, toda narrativa bíblica. Estava lembrando disso tudo também, quer dizer, há uma historiografia que precisa ser combatida, que precisa ser cortada agora, né? Que realmente só lembrar assim, e até eventos que são famosos, né? O Rápido das Sabinas, era tudo estupro, né? Se poder, depois de uma guerra, se pode fazer estupro. As denúncias na Ucrânia agora, né? Estupros, quer dizer, isso parece que faz parte do mecanismo da guerra e do mecanismo da sociedade, né? É isso que precisa ser. E do resto é horrível, horrível. O estupro das indígenas, né, que a gente está vendo pela mídia. Os garimpeiros, além de explorarem as terras brasileiras, estão explorando os corpos das indígenas. Exatamente. Então, esse mecanismo da crítica feminista, dos romances de autoria feminina, de revisitar esses fatos, é interessante porque mostram o quanto o fato do estupro é relido, é visto na realidade e na ficção como uma forma em que os feminismos mostram, a teoria feminista mostra que é uma parte de uma estrutura maior, de uma estrutura patriarcal, de um machismo estrutural, que, como a Rosana disse, se apropriam do corpo das mulheres e acham que o corpo da mulher é um direito particular dos homens, e que não é, e as narrativas vão evidenciando isso. E a própria professora sexagenária do Romance da Monar, que eu confesso para vocês, ela relatou para a gente, que é uma trilogia, eu já estou bem interessado em ler. A segunda é A Rota dos Ratos, que saiu recentemente pela Patuá, e ainda tem a outra, o terceiro volume, que deve sair por 2023. Então, esses autores, imbuídos também dessa responsabilidade social, visto que toda literatura é uma literatura engajada com alguma coisa, como diz, né? O Paul Valéry diz que toda literatura é um monumento do seu tempo, que também confirmou depois o Le Goff. Então, tipo assim, essas literaturas refletem sobre esse mecanismo social, que é um mecanismo de opressão estrutural contra as mulheres, e isso está refletido de alguma forma também na ficção. Então, eu acho interessante esses dois romances e também os apontamentos dos colegas sobre esse fato que está tão perto de nós e que nos indignam muitíssimo. Obrigado pelo espaço, pessoal. Muito bom. Antônia Rosane, né, proceder o horário, né? Muito bem. Alguém quer fazer algum comentário? Mais algum comentário? Aproveito para agradecer, parabenizar todas as pessoas que apresentaram, todas as contribuições dos trabalhos, e agradeço a professora Deítalo também pelas contribuições, pela oportunidade de termos essa mesa hoje. E, antes que eu me esqueça, sobre a editora Mulheres, você gosta de fazer uma provocação, né? Eu fico pensando, assim, toda vez que eu vou me debruçar sobre essa pesquisa minha, que ainda está em andamento, está no comecinho, eu fico pensando como que a editora Mulheres poderia ter continuidade, né? Como que a gente poderia mover as peças aí do tabuleiro para voltar à continuidade dos trabalhos da editora, porque um trabalho desse não pode morrer, né? A gente do lado de cá está aqui sempre provocando, viu? Não se preocupe, não. Quando a gente estiver aqui, a gente vai pensar alguma coisa para a gente continuar. É um trabalho muito bonito mesmo. E agradecer os participantes do simpósio e do GEL que estão assistindo também. Eu vou encerrar a gravação. Se quiserem continuar discutindo, ninguém quer comentar mais nada, eu vou encerrar a gravação.